Idosa de 79 anos. Essa idosa, ela foi encontrada morta em um apartamento no Jardim Botânico. Foi aqui em Curitiba. Pensa, 79 anos, morta dentro de um apartamento. A suspeita principal é de assassinato. Bom, Thiago Silva está com o delegado, deixa eu conversar com ele para saber as informações sobre essa história que intriga todo mundo. A polícia já tem alguma pista, Thiago? A polícia trabalha com laudos do Instituto Médico Legal. Aguarda esses laudos a partir de agora. Essa idosa de 79 anos, ela morava num condomínio de alto padrão, aqui na região do Jardim Botânico, em Curitiba, e ela foi encontrada morta dentro do condomínio. Agora, o que chama a atenção da polícia é que o genro dela acabou, também morrendo no mesmo dia. Delegado, a polícia não encontrou na cena ali dessa idosa morta sinais de agressão pelo corpo. Ela pode ter sido assassinada e o genro ter sido encontrado morto. O que aumenta esse mistério, delegado Ivo Viana? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Então, ontem nós comparecemos através da nossa equipe e da criminalística no local lá para averiguar a situação da idosa que foi encontrada morta. Não foi verificado nenhum tipo de sinal de violência no corpo dela, ainda no local do crime, né? Hoje, pela parte da manhã, então, foi feito o exame de necropsia que confirmou a ausência de lesão, né? O que pode indicar que a morte dela não foi decorrente de uma ação violenta, mas agora a gente vai aguardar uns exames complementares, né? Para verificar efetivamente se a morte dela foi decorrente de causa natural ou se pode, ter decorrido de alguma outra, de uma outra ação. Enfim, não que seja uma ação violenta, mas de repente pela ingestão de alguma coisa. Então isso que a gente precisa verificar. Mas violência não teve. E o genro? Então, o genro, no mesmo dia, momentos mais tarde, ele acabou atentando contra a própria vida, dentro de uma unidade militar. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A gente ainda não conseguiu ouvir as pessoas que tiveram conhecimento desse fato ou que presenciaram a ação dele dentro da unidade militar, o que a gente pretende fazer ainda hoje, pelo menos algumas pessoas a gente ouvir para entender as circunstâncias, de como esse fato ocorreu lá dentro da unidade militar. Em que pese ali existia uma relação de habitação entre eles, moravam na mesma residência, duas pessoas terem sido mortas no mesmo dia, por enquanto a gente não consegue relacionar esses dois casos, Como eu falei, os exames periciais que a gente tem até o momento, indicam que não se trata de uma morte violenta por parte da idosa. De qualquer maneira, é um caso misterioso, porque quase que no mesmo instante, existe a morte dessa idosa de 79 anos e do genro, que era um subtenente do Exército. Exatamente, ele era militar, há cerca de um mês ele havia entrado para a reserva remunerada do Exército. O que a gente sabe é que ele possuía alguns conflitos no âmbito familiar e também tinha no seu ambiente de trabalho uma certa irresignação com alguns colegas, comandante, que ele expressou isso em alguns materiais que nós recebemos, Agora nós, óbvio que vamos ouvir colegas de trabalho dele, pessoas que estavam próximas dele para entender o que pode ter motivado essa ação de ele ter atentado contra a própria vida. Quer dizer que o caso está todo em aberto, então, delegado? Então, tá em aberto ainda, como eu falei, a gente precisa de mais elementos para poder chegar a uma conclusão mais segura. O que a gente pode afirmar é que aquelas informações preliminares que foram ventiladas ontem, de um possível homicídio, de que ele teria agredido a sogra e depois se matado, isso não se confirmou até o momento. Pelo menos a agressão não teve, como eu falei, baseado no laudo de necropsia que foi feito hoje pela manhã. Tá bom, muito obrigado. Ao vivo aqui no Balanço Geral, o delegado Ivo Viana trazendo detalhes e informações desse caso. Que história, Furlan? A gente esteve lá no condomínio, ali na rua Sanito Rocha, na região do Jardim Botânico, aqui em Curitiba. Conversamos com alguns moradores desse condomínio, todos surpresos com a notícia, todos moravam no prédio. A polícia está analisando, inclusive, essas imagens de câmeras de monitoramento, e o que chama a atenção é isso.
Essa idosa de 79 anos, ela foi encontrada morta ontem e depois do corpo dela ter sido encontrado, o genro dela, militar do Exército, foi a um batalhão no bairro Bacaxiri, aqui em Curitiba, e teria atentado contra a própria vida. Ele foi socorrido, ainda foi levado a um hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A DHPP fica na frente aqui do Instituto Médico Legal e no Instituto de Criminalística, no bairro Tarumã. O delegado tem trocado informações com os peritos, com os médicos legistas, aguardando laudos para confirmar exatamente o que aconteceu dentro daquele apartamento, Furlan. Tiago Silva com uma notícia importante pra gente desse